Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo eu vou falar de uma coisa, porque assim, eu tenho milhares de coisas, não é? E não me posso lembrar de tudo. Só quando pego nas pastas é que me começo a lembrar. Então eu gostava de abordar um tema neste vídeo, que é um tema que pode parecer banal, não é? Mas é uma coisa muito importante e até pode criar uma indústria, e até porque isto não existe a nível mundial, em lado nenhum, ok? Não existe em lado nenhum. Eu tenho a patente disto, tenho o desenho em papel milimétrico. Isto é uma coisa que não é muito dispendiosa, ok? Uh, After you introduce this for your language, um, é uma coisa que não é muito dispendiosa, ou seja, não é muito cara, mas eu vou vendo as coisas. E depois eu vou dizendo, eu tenho lá uma coisa, porque resolvia isto. Já fiz esta coisa para em 95 ou em 96. Em 91 eu comecei a circular pela cidade de Lisboa, correto? E muitas vezes o meu trabalho era de estafeta. O meu trabalho era de estafeta. Estafeta, mas não era estafeta com carro nem com moto como há agora, não é? Era como há agora aquela coisa da Uber e não sei o quê. Era estafeta, mas pagava-me o passe, portanto ia de autocarro. E muitas vezes eu chegava, o meu trabalho basicamente era ir às agências de publicidade e apresentar o trabalho. E muitas vezes eu ficava uma hora à espera da pessoa da agência de publicidade que iria ver o desenho, portanto, aquilo que eu lhe ia mostrar para depois retificar as cores, essas coisas todas, que era para depois eu levar para o escritório, ir novamente para a fábrica, não é? Que era eu que também fazia esse serviço, e depois na fábrica ajustarem as cores conforme a agência de publicidade que ia comercializar o produto queria que aquilo fosse apresentado ao cliente. Pronto, basicamente era este o meu trabalho. E eu circulava muito pela cidade de Lisboa, não é? Aliás, eu circulava pela cidade de Lisboa inteira e havia uma coisa que me acontecia muitas vezes. E isso levou-me a pensar às vezes tinha que estar uma hora, 2 horas à espera. E depois eu fui fazendo a coisa e registrei, patenteei e tenho ali guardado. Nem me dei ao trabalho de ir lá buscar, que eu nem sei onde é que aquilo está ali para o meio. Mas é uma coisa muito simples e era uma coisa muito inovadora que também não a revelei ao longo destes anos todos, estou a revelar agora. Que era uma questão muito simples. Eu, quando chegava às agências de publicidade, às vezes ficava uma hora à espera. E não era porque a pessoa se atrasasse, não era por causa disso. Era porque a pessoa não tinha onde estacionar. E eu agora vi uma pessoa a estacionar no carro e disse: e é verdade, eu tenho lá essa patente ainda. E nunca revelei. Se calhar, e vim pelo caminho e vim a pensar: será que vou fazer um vídeo para pôr na minha página do YouTube? Será que não vou fazer? Uh, Vinha pelo caminho a pensar nisso e estou a fazer o vídeo. Então o que é que eu inventei, digamos assim? O que é que eu inventei para resolver os problemas da nossa cidade? Primeiro, sem querer ser discriminatório, porque isto de cada pessoa é uma pessoa, não é? Não quer dizer que não haja homens que são os nabos a conduzir e não quer dizer que não haja mulheres que são umas nabas a conduzir. Portanto, eu como não sou machista, não é? Eu acho que há pessoas que conduzem muito bem e há outras pessoas que não conduzem assim tão bem, não é? Mas estas duas digamos, estas duas pessoas diferentes, aquela que sabe conduzir muito bem e aquela que não conduz tão bem, todas elas têm um problema nas grandes cidades, sobretudo. Ou pelo menos nos centros das grandes cidades. Que é estacionar. Quantas vezes vocês já não andaram com o vosso carro de um lado para o outro porque não têm onde estacionar? Não é? E isto acontecia-me. Era eu muito novo, isto foi em 1991,
vocês podem ver que já se passaram uns anos, não é? Uns anos bons, e eu disse, eu vou inventar uma merda que dê para as pessoas estacionarem nas grandes cidades sem terem grandes problemas. E inventei. E o que é, basicamente? Eu se for mostrar aqui o desenho feito no papel milimétrico, vocês não vão perceber. Vocês não vão perceber porque está tudo feito ao pormenor, está com medidas, essas coisas todas. E eu tinha que estar aqui a fazer um vídeo para aí de 3 horas. Mas basicamente a ideia é a seguinte. O que facilita bastante a mobilidade das pessoas dentro das grandes cidades. Estamos a falar de cidades, não estamos a falar só de Lisboa, estamos a falar de Paris, Nova York, outras cidades por todo o mundo, onde haja grandes problemas em estacionar. Então eu inventei uma coisa que não é muito difícil de fazer, que até pode dar uma indústria a nível mundial, e que vai ser muito útil para os utentes, que é o seguinte: eu paro um carro, não é? Vou tentar transmitir a ideia daquilo que tenho feito. Eu paro um carro, correto? E eu tenho um carro à minha frente e tenho outro carro atrás. Uma pessoa que sabe conduzir muito bem estaciona o carro com alguma facilidade, correto? Mas depois existe outro problema. Aquele que vem atrás já não vai ter lugar. E o que é que vai andar a fazer? Vai andar às voltinhas pela cidade ou pelos centros das grandes cidades à procura de um sítio para estacionar. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo transmitir a ideia daquilo que eu tenho feito. Primeiro, eu pensei nas pessoas. Eu não estou a falar em quanto é que uma coisa destas pode custar. O que eu posso dizer é que os custos de produção são muito baratos. Os custos de venda, nem sequer pensei neles, mas que resolve. Então é assim, reparem uma coisa. Isto é uma coisa muito simples de fazer. Aquela pessoa que não sabe estacionar, ela não precisa de saber estacionar. Ok? Porquê? Ora bem, eu tenho aqui um carro, correto? E tenho aqui um lugar. Isto é o lugar e isto é o carro. Ok? Se eu fizer isto e se meter o carro de cima disto e fizer assim, o carro fica automaticamente estacionado. Mas não só. Não só. Se eu fizer uma plataforma, eu posso estacionar um carro por cima do outro. Ok? Só que o processo, em vez de ser assim, vai ter que ser assim e assim. Estou-me a fazer entender? E então eu estaciono aqui o carro e o carro é elevado, correto? E depois é estacionado por cima do outro, correto? Ou seja, fica um carro estacionado por cima do outro. Isto parece uma coisa. O processo é muito simples de ser feito. Isto pode ser vendido em todo o mundo, não existe em lado nenhum do mundo, não é este processo. Mas basicamente é um processo que não é caro de se fazer, não é? Basicamente é uma coisa que tem a ver com a hidráulica, não é assim nada de complicado. E depois, isto pensando que não, as pessoas ganham bastante tempo, ok? Porque não andam à volta pelas cidades à procura de um sítio para estacionar. Portanto, ganham bastante tempo com isto, ok? E eu pensei nisto quando às vezes estava uma hora a secar à espera que a pessoa passava por mim, olha, eu vou só ver se arranjo estacionamento e tal. E eu pus-me a pensar e dizer assim, depois quando chegava à casa punha-me a fazer estas coisas, depois registava e patenteava, como é óbvio, não é? Não vos vou mostrar nenhum esboço, não fiz nenhum esboço, tenho ali o projeto, está guardado numa pasta, mas é engraçado. É engraçado e poupa bué de tempo às pessoas, poupa muito tempo às pessoas, ok? É um processo de estacionamento novo, não existe em nenhuma parte do mundo, mas é uma indústria sem dúvida nenhuma, não é? Vocês estão a ver um carro
que tem uma plataforma, ok? Portanto, eu não preciso, eu estou na estrada. Vamos lá ver se eu me consigo explicar. Eu estou na estrada, correto? Antes de eu chegar ao estacionamento, os estacionamentos estão divididos, correto? Antes de eu chegar ao estacionamento, correto? Existe uma parte hidráulica que só tem 4 plataformazinhas para as rodas, correto? E então eu carrego, por exemplo, no sistema, o sistema faz com que essas 4 plataformas, e estamos a falar no primeiro patamar, essas 4 plataformas onde eu vou pôr as rodas fiquem na estrada, eu meto o meu carro de cima dessas 4 plataformas e depois essas 4 plataformas recolhem o carro para o estacionamento. Correto? Ora bem, nas grandes cidades, onde há muito mais trânsito, não é? É o mesmo processo, exatamente o mesmo processo, só que um carro fica por cima do outro, portanto é um processo mais elevado. Correto? O que é que acontece? Acontece que a plataforma vem, desce, correto? Vai para a estrada, a pessoa mete as 4 rodas do carro. E depois eu te fiz os cálculos do peso, do veículo, etc. etc. A pessoa mete as 4 rodas de cima da plataforma, a plataforma eleva-se, correto? E um carro fica estacionado por cima do outro. Estão-me a fazer entender? Depois, quando a pessoa quiser sair, é muito simples. Basta fazer o processo inverso, ou seja, depois a plataforma desce, correto? A pessoa arranca com o carro e automaticamente a plataforma recolhe até vir outro veículo, correto? Ou seja, um carro pode estar estacionado em cima do outro e este carro ir embora, ou seja, este carro foi embora e o outro continua estacionado. Então o que é que eu pensei? O carro que está em cima, depois fica aqui um lugar vago, não é? Então, automaticamente, também é um sistema muito simples de fazer. Este carro que está em cima, quando o outro carro sai, tem a ver com sensores, é muito fácil de fazer. Quando este carro de baixo sai, fica um lugar vago, não é? Correto? Então, este carro, através de uma plataforma elevatória, desce, ok? E fica outra plataforma automaticamente já preparada para que, quando se vier outro veículo, correto, ele possa fazer o processo e o veículo seja estacionado em cima de outro veículo sem afetar um veículo nem outro. Correto? Estou-me a fazer entender? Pronto. Basicamente era esta a ideia. Depois eu tenho o projeto feito já há muitos anos, em papel milimétrico. Eu acho que isso resolve a questão daquele tempo de espera que eu tinha que ter quando estava a trabalhar e as pessoas passavam por mim e dizer: espera aí que eu vou só ver se arranjo estacionamento, espera aí que eu vou só ver se arranjo estacionamento, não sei o quê. Sobretudo nos centros das grandes cidades isto não existe, não é? E eu estou a falar de Viseu e digo-vos uma coisa: era um dinheiro muito mais bem empregue do que gastarem o dinheiro num funicular que basicamente dá prejuízo. Pronto, acho que está o vídeo feito. Depois, se quiserem mais pormenores sobre o projeto, mandem mensagens.